Prepara-se para ir à polícia. Pronto, eu era jovem e vivia numa família de republicanos e tinha consciência de que tinha que se fazer alguma coisa para mudar a situação no tempo da ditadura. E para além das influências familiares, no bairro onde eu vivia, falávamos da situação, líamos uns livros que na altura eram proibidos, que hoje são banais, Jorge Amado e coisas desse género. E portanto, a certa altura, um dos nossos amigos de bairro abordou-me para a questão de eu participar com o Partido Comunista, na condição chamavam de simpatizado, parece que era esse o termo. E a pouco e pouco foi-me passando algumas coisas, porque eu deveria ler, e depois também algumas tarefas, coisas simples, que, no entanto, tinha sempre em vista envolver as pessoas, os jovens daquele bairro, e, portanto, tentar abrir um pouco a consciência política e cívica deles. E eu lembro que uma digamos assim, das tarefas que a gente tinha, havia lá um clube desportivo que estava no marasmo. Nós entrarmos para o clube desportivo, que de desportivo tinha muito pouco, mas enfim, e organizar algumas coisas, como umas festas, uns filmes. Isso era no Alto São João. E, portanto, chegámos até a tomar conta de alguns órgãos da direção e, portanto, aí juntávamos um pouco as pessoas, os jovens, e mobilizávamos os jovens com algumas ideias. Isso, portanto, foram as tarefas mais simples. É claro que dentro de nós havia um de nós que era membro do Partido Comunista e que, digamos, que era o principal dinamizador desta movimentação. Depois, com o tempo foi passado, portanto, a certa altura, não sei quanto já, isto eu tinha para aí que uns 18, 19 anos, e depois, passado algum tempo, entrei efetivamente como membro do Partido Comunista e então comecei a desenvolver outras tarefas mais, enfim, mais importantes talvez, como distribuição de propaganda, organização de movimentações de rua, 1º de Maio, manifestações de 5 de Outubro, 1º de Maio, coisas assim, em que cada um fazia a sua parte, não é? Na empresa também fomos integrados em células, chama-se células de empresa, onde desenvolvemos também um trabalho cultural, dentro do possível, de dinamização e até reivindicativo em algumas coisas quando era necessário, como exigir melhor alimentação, coisas desse tipo. Distribuía o jornal Avante, ia buscá-lo ali perto da Zambuja, trazia, passava para outros, enfim, era uma cadeia que eu desconhecia, aliás, porque na altura nem se podia conhecer. Participava e organizava, ou ajudava a organizar algumas reuniões com pessoas do Partido Comunista. Posto isto, em 1971, houve uma pessoa dentro do Partido Comunista que denunciou, portanto, feito com a PIDE, ou já estava feito com a PIDE, ou fez-se, não sei bem, que denunciou toda uma rede, apesar que éramos todos, enfim, tínhamos todos contactos, nomes falsos e coisas, e tínhamos a maior descrição, mas, portanto, ele através dos elementos que tinha, denunciou toda uma organização em Lisboa, na zona de Lisboa e cintura industrial. E eu lembro que nessa altura foram presos, isto foi em junho de 1971, foram presos talvez uns 100 e tal membros do partido. Onde eu morava, portanto, um dos rapazes que
que fazia parte lá da nossa organização, também foi preso. E na altura pensei até em desaparecer, em fugir, mas, portanto, naquela dúvida se valia a pena ou não, o rapaz que estava, o nosso colega que estava, aliás, camarada, que estava preso, não tinha confessado nada, não tinha denunciado ninguém, e fomos esperando, ou fui esperando até ver como é que as coisas paravam. Mas tinha já a noção de que ou era seguido, ou que, enfim, que a vida dava em cima de mim. Até que um dia, um dia de manhã, não me lembro bem a data, junho, para aí, apareceram dois agentes da PIDE em casa, eu estava a dormir, e levaram-me preso. Portanto, estava muito preocupado, especialmente por causa da minha mãe, que ficou um bocado assustada com aquilo. Eu não estava assim tão preocupado, porque sabia que fazia parte da vida, não é? E trouxeram-me a pé até ao carro que eles tinham. E lembro-me assim de algumas coisas, de alguns pormenores. Na altura pensei, como vinhamos a pé, eu era jovem, tinha aqui 20 e poucos anos. Pensei até em fugir, que eu acho que eles não me conseguiam apanhar, a não ser que, enfim, disparasse, eu fizesse alguma coisa assim. Essa situação eu lembro que foi uma situação um pouco dura, fujo, não fujo, mas acabei por não fazer nada e entrei no carro e fui parar ao Forte Caxias. Quando entrei no carro, os PIDs tinham uma foto de duas crianças, o carro da frente, com uma legenda a dizer: "Pai, pensa em nós". Portanto, os filhos de um deles, dos agentes da PIDE. Aquilo marcou-me um bocado, quer dizer, afinal, estes tipos também têm filhos e, enfim, e aquilo deu que pensar, não é? Dizia lá: "Pai, pensa em nós". Estive no Forte Caxias, salvo erro, 6 meses, também não tenho a certeza. Portanto, o procedimento era, os presos eram para o Forte Caxias até julgamento. Ou seja, até aquilo que eles chamavam julgamento. Que era de facto um julgamento, mas que era uma farsa. E ali estive, primeiro, uns meses em isolamento, durante o processo que eles chamavam de inquérito, ou coisa assim. E ao fim de uns 2, 3 meses, não me recordo bem, passávamos para salas onde havia mais presos, que estavam todos à espera do julgamento. Portanto, em Caxias, para falar mesmo do Forte Caxias, fiquei uns 2, 3 meses, não me recordo, numa cela isolado e sem qualquer comunicação, nem família, nem um jornalzinho, nada, não tinha rigorosamente nada. Essa altura foi um bocado difícil, mas a gente tem que encarar as coisas. E o que é que eu fazia? Às vezes as pessoas, o que é que se faz com uma pessoa que está sozinha, isolada numa cela? Por sorte, a minha cela dava para a estrada, passavam bastantes carros, e eu entretinha, por exemplo, a contar os carros, os que subiam e desciam hoje, eu julgo que aquilo hoje é A6, né? Parece que é A6. E contar os carros que subiam, os carros que desciam. A cela era uma coisa pequenina, sei lá, 2x2, tal coisa assim, né? Mas tinha um chuveiro, onde a gente tomava banho. E, portanto, eu tentava ocupar o tempo. O que é que eu fazia também era... Não podia chegar à janela porque eles não deixavam, estava sempre a espreitar a ver o que é que a gente fazia, né? Mas fazia flexões no chão, como se faz na tropa, né? Ou no ginásio. Fazia flexões até me cansar. Depois de estar cansado, tomava um duche e tentava dormir. Pronto, e como estava no chamado no período de interrogatório, eles só esperavam que eu adormecesse, não é? O guarda de vez em quando passava, espreitava pelo óculo da porta, e assim que eu estivesse a dormir, deixava dormir-se talvez meia hora, assim.
era chamado para os interrogatórios. Portanto, acordavam. Nos interrogatórios, portanto, aquilo era... Portanto, tentavam tirar de nós alguma coisa e a forma como fazer era portanto, interromper-nos o sono quando a gente estava a dormir e pôr-nos numa salinha onde não se conseguia dormir, sentados ou em pé, sempre com a gente da PIDE, a impedir que nós adormecêssemos. Eu estava ali um dia, 2 dias, 3 dias, conforme o caso, voltava para a cela. Penso que tive 3 dias, porque não tenho bem a noção, porque o chão era qualquer coisa parecido com soalho de carvalho. Lembro-me que, ao fim de 2 dias e tal, sem dormir, o chão começa a se elevar, quer dizer, os veios da madeira parecem cobras, a gente perde muita noção da realidade e depois acabo talvez por perder a consciência. Assim. Pronto, voltava para a cela e andámos disto ali uns 3 meses, 2 meses ou 3 meses, com os interrogatórios. Eles tinham lá as técnicas deles para tentar tirar alguma coisa e a gente tinha a obrigação de não dizer nada, pelo menos não comprometer ninguém, né? Era isso. Nos interrogatórios tem algumas situações curiosas porque às vezes o preso estava 2, 3 dias ou até mais sem dormir para dizer, por exemplo, ou tentar responder à questão de que na reunião que teremos tido no data tal estava fulano assim assim e a gente não quer nada, a gente vai deixar dormir. A gente só quer saber a cor da gravata. Portanto, isto eram técnicas que eles tinham. Parecia às vezes uma pergunta inofensiva, não é? Mas nós sabíamos, já tínhamos sido preparados para isso, por aquilo que tínhamos aprendido, que isso era uma técnica que eles usavam. Só para explicar porque é que era a cor da gravata. Porque aquilo funcionava um bocado assim. O preso estava numa tortura, aquilo é uma tortura horrível do sono, depois tem sequelas para o resto da vida. E se ele dissesse que a cor da gravata era azul ou vermelho, ou fosse, eles anotavam, iam para outro preso que tinha eventualmente estado na mesma reunião e diziam, olha, aquele disse tudo o que tinha para dizer, ele até disse que a gravata era vermelha. Para o outro preso que estava, enfim, sem saber o que é que se passava, acreditar que fulano tinha dito tudo, tinha confessado tudo, era assim. Portanto, isto é só um pormenor de como é que aquilo funcionava. E dizer, pá, você está aqui a sofrer, pá, diga lá qual é a cor da gravata, já está aqui há 3 dias sem dormir, não sei o quê, que é para poder ir embora. Bom, coisas desse tipo. Isto dependia também de preso para preso. No caso, eu era de uma família, enfim, pequeno-burguesa, tinha antecedentes de pessoas importantes, inclusivamente o meu avô tinha sido Presidente da República e eles não me agrediram assim porque não deixavam marcas, não é? A tortura de sono não deixa marcas por fora. Se fosse, por exemplo, um operário da Legionava, isso a conversa era outra, portanto era na base como se diz, da porrada, não é? Também além da tortura de sono. Mas portanto, até havia uma certa discriminação social da maneira de tratar os presos. E pronto, ali estive 3 meses, ao fim de talvez 2 meses, eu estar isolado, comecei a receber, acho que um jornal, Diário de Notícias, algumas páginas, porque outras vinham censuradas, com tinta preta, não se podia ler, e eu entretinha-me a ler aquilo, enfim, não havia mais para fazer, ver os carros a passar, fazer exercícios para me cansar, tentar dormir, e comecei a ter já visitas. Mas, enfim, acho que na altura em que eles consideram que o inquérito está concluído, coisa assim, começamos a ter a possibilidade de ter visitas da família, visitas a grande distância, não é? Com o vidro pelo meio, com polícia atrás, o guarda prisional atrás e a família, a mãe, no caso era a minha mãe, com outro guarda atrás, portanto ficava impossível dizer alguma coisa de jeito. E assim foi, até que passei para a sala, para uma sala comum, onde estavam talvez 12 presos, 10, 12 presos.
Para isto era um pouco mais divertido, porque já tínhamos com quem falar, não é? E estávamos ali até ao julgamento. Uma vez que fôssemos julgados, era julgamentos do Tribunal da Boa Hora, éramos transportados para Peniche, normalmente acho que era para Peniche, onde passei o resto da pena em Peniche. Ali em Caxias, mesmo quando estava isolado, tinha algumas cenas que até têm alguma piada, não é? No meio daquilo tudo. Uma vez disseram que me iam levar ao recreio. Eu fiquei encantado da vida, porque já estava há muito tempo fechado na cela e o guarda apareceu, disse: vais para o recreio. O que é que se passa? Estava a achar aquilo bom demais, não é? Subi uma escada e tal, e fomos para o telhado, para a cobertura do edifício, do Forte de Caxias, onde havia tipo umas celas minúsculas, mas abertas por cima, via-se o sol, apanhava-se sol. Aquilo era uma coisa também pequenita, para aí, sei lá, 2x2, assim. E então, nós não víamos ninguém, porque tinha umas paredes altíssimas, aquilo tem umas paredes, não sei, talvez 4 metros, assim. Pelo menos uns 3 metros, talvez. E estávamos ali um bocado, a passear e tal, com o guarda em cima, a ver tudo o que se passava. Mas, curiosamente, a gente até tinha alguma comunicação com os outros presos. Isso aí é a parte engraçada, porque uma vez estava lá no recreio. Depois o recreio trouxe uma coisa fastidiosa, né? Mas pronto. Uma vez estava no recreio e quando o guarda andava de um lado para o outro, no piso superior, digamos, talvez no telhado, que eu não me lembro bem daquilo, caiu-me qualquer coisa dentro da cela do recreio. Então eu acho que era um papelinho embrulhado, coisa assim, a perguntar: quem és? Pronto, nós, para resumir, conseguíamos, mesmo assim, mesmo isolados, conseguíamos ter uma organização, sabíamos quem entrava, quem saía, quem estava, o que é que acontecia, se tinha ido para a tortura, o que é que tinha acontecido, enfim, conseguíamos saber tudo. E como é que a gente conseguia saber? Das maneiras mais incríveis. Se forem lá hoje àquelas celas, as paredes devem estar todas picadas. Eu, durante os primeiros dias, às vezes eu via o tic-tic-tic na parede, mas não ficava assim. Interrogava-me por o que é que seria aquele tic-tic e não ligava. Só que, como estava ali, não tinha nada que fazer, comecei a prestar mais atenção e percebi que aquilo tinha uma cadência. E a cadência era o alfabeto na forma mais básica que existe, onde A é um toque, B são 2 toques, C são 3 toques. Isto, para se dizer uma palavra, demora meia hora, não é? Meia hora não, mas demora uns minutos. Então apercebi-me de que aquelas batidas na parede queriam dizer. É claro que isto tinha que ser feito com muita atenção, porque o guarda andava no corredor e sempre a espreitar pelo óculo da cela. E conseguíamos saber, passar o nome, quando é que chegaste, quando é que estás aqui e tal. E havia outros truques. Quando alguém saía, nós na cela tínhamos, salvo erro, um cobertor, uma caneca de alumínio e acho que mais nada, era assim, a nossa mobília. Nós ficámos a saber que quando alguém saía dali para ir para Peniche, tinha que trazer as coisas, e as coisas eram o cobertor e o púcara de alumínio. E o que é que nós fazíamos quando íamos sair, por exemplo, para ir para Peniche ou para outro sítio, ou para o hospital, também estive ali no hospital de Caxias, deixávamos cair no corredor, que são corredores que vai ser os claustros, assim, deixávamos cair o púcara de alumínio e ouvia-se em todo o piso, pelo menos ouvia-se o púcara a cair no chão, que faz muito barulho, o púcara de alumínio. Quer dizer, sabíamos que havia uma pessoa que ia sair, depois a seguir conseguíamos saber quem é que era, para onde é que ia, etc. Portanto, isto fazia-se através de toques. A forma básica era mesmo esse alfabeto rudimentar, A igual a um toque, B igual a 2 toques, etc. Até que, quando começamos a ter visitas,
as famílias por fora também iam comunicando umas com as outras. E um dia a minha mãe traz-me, era quase impossível trazer qualquer coisa, livros não, sabes, o jornal, depois o jornal não entrava, coisas assim. E uma vez a minha mãe trouxe-me um dicionário, que julgo que ainda tenho, que é grande, chama-se Dicionário Técnico Ilustrado. E trouxe e o dicionário passou. Foi uma alegria, porque enfim, tinha alguma coisa para ler, não é? Só que eu achei aquilo assim, o que é que se passa com a dicionário? E a minha mãe disse, vai ver a página tal. Acho que foi assim. Vai ver a página tal. Ou página tal, qualquer coisa assim. Então, o que é que estava na página tal do Dicionário Técnico Ilustrado? O alfabeto Morse, tal como existe hoje, que é muito mais rápido, não é? É tudo na base de um toque, dois toques, um toque, dois toques. Portanto, as famílias cá fora também tinham as suas ligações, a sua organização. Faziam protestos, também as famílias faziam protestos. Havia protestos até internacionais, o caso da Amnistia Internacional, que fazia publicações, etc. E esses são alguns pormenores de como é que a gente fazia para se comunicar. Uma vez que passávamos para as celas comuns, com talvez 9, 10, por aí, talvez 12, talvez não, presos. Enfim, a coisa era mais agradável, tínhamos horas para falar uns com os outros. Tínhamos muitas restrições, por exemplo, não podíamos chegar perto da janela, coisas assim, não podíamos estar deitados na cama, podíamos estar em pé ou sentados. E também comunicávamos muito mais facilmente, porque já sabíamos muito como é que aquilo se fazia. Havia muitas maneiras de fazer isso. Entre as várias celas, chegávamos até ao ponto de termos um jogo de xadrez e jogar xadrez com a cela do lado. Ora, isto fazia-se através do Morse, porque no xadrez, por exemplo, quando se arranca com o peão é P4R, o peão vai para a 4 do rei. E os guardas ficavam muito surpreendidos, que a gente estava de volta de um tabuleiro de xadrez, e os do lado também estavam de volta de um tabuleiro de xadrez. Pronto, só para dizer que com a imaginação, tudo não, mas muita coisa se resolve. A sentença foi de 22 meses, porque aí também as influências que já havia, que há. O meu fui defendido por um advogado, dos vários, como Jorge Sampaio, Levi Batista, que foi quem me defendeu a mim, Marcelo Curto e outros. Faziam esse trabalho, evidentemente, gratuitamente e com todo o gosto de ajudar os presos políticos. E eu fui defendido por Dr. Levi Batista. Nunca lhe consegui depois agradecer, nunca encontrei, depois de sair nunca consegui encontrá-lo. E julgo que já faleceu. Mas foi ao meu julgamento, foi uma pessoa muito importante, que era meu padrinho, que na altura era o bastonário da Ordem dos Advogados. E naquela altura, ainda hoje, o bastonário é sempre uma pessoa importante, não é? Ele era meu padrinho de batismo, coisa assim, nem sei bem. E era uma pessoa influente e a certa altura houve lá o intervalo no julgamento e ele chegou-se ao pé de mim e disse, olha, vais levar 22 meses, está bom assim? Portanto, ele foi falar com os juízes e os juízes devem ter dito, deixa lá o rapaz e tal, sei o quê, tal. 22 meses, está bom. E o meu padrinho, que era o bastonário, chegou-se a ficas com 22 meses, está bom? Está bom, está. Pronto, no julgamento, eles perguntaram-se, e eu aproveitei logo para dizer que, enfim, que tinha sido torturado, que tinha acontecido isto, aquilo, não sei o quê. E perguntavam se era membro do Partido Comunista. Se era, com toda a vontade de o ser e com toda a honra de o ser. E o senhor não se arrepende? Não, claro que não me arrependo nada disso. Não. Pronto. E então, pronto, aquele julgamento já está pré-fabricado. Tive a sorte talvez da influência do meu padrinho ter talvez baixado um pouco a pena. Ficou pelos 22 meses, 6 já estavam cumpridos e os restantes foi passar na cadeia de Peniche.
Pronto, e depois saí no dia, acho eu, estive a ver ontem, que eu já estas datas já não me recordo, dia 5 de abril de 1973. Em Peniche estavam muito mais presos e os presos tinham outra organização. Portanto, havia... Nós conseguimos, mas tudo se conseguia um bocado pela reivindicação, pela luta, não é? Eu, na altura, chegaram ao Peniche 100 e tal presos, dessa leva que tinha sido denunciada e presa, e encontramos lá, assim, os camaradas mais velhotes, alguns deles, enfim, já faleceram, outros ainda estão por aí. E nós mexemos com aquilo tudo, era muita gente nova que tinha chegado e gente com penas relativamente pequenas, porque isto era no tempo da abertura marcelista, de Marcelo Caetano. Eu também não queria dar assim aquelas penas de 10 anos, 20 anos, não queria, parecia um bocado mal, não é? Havia aquele ambiente da chamada abertura marcelista. E os presos estavam todos ali com 2, 3, 4, 5 anos por aí de pena para cumprir. O que nos dava outra à vontade, comparado com aqueles camaradas que lá estavam com 20 anos de cadeia, com o caso de José Magro, 20 anos, e outros assim. Isto mexeu um bocado com o ambiente de Peniche e nós tomámos a consciência de que também cá fora as famílias organizavam-se, protestavam das mais diversas maneiras. E, portanto, deu asa que nós nos organizássemos no sentido de reivindicar determinadas coisas que culminaram mais ou menos com a seguinte teoria de segurança da prisão, que era os guardas tomam conta dos limites da prisão e cá dentro nós organizamos em determinado número de coisas. E nós conseguimos assim ser nós, aliás, éramos nós que lavávamos a nossa louça, que era muito importante para nós, a louça do almoço e do jantar. Éramos nós que, portanto, a comida vinha de fora, éramos nós que distribuíamos a comida. Aquilo tinha ali qualquer coisa que eu hoje ainda não sei. Aliás, muitas coisas que se passavam ali, eu não sei como é que nós lá dentro da cadeia recebíamos o jornal Avante, eu não sei, não é? Nem vou querer saber, não é? Conseguimos, depois que tivéssemos tempo para jogar cá fora vôlei, umas horas, sei lá, uma hora, coisa assim, ou ping-pong, portanto havia mesas de ténis de mesa. Conseguimos que, a certa altura, que as celas todas, aquilo são pavilhões com várias celas, todas independentes, que as celas começassem a ficar com a porta aberta durante o dia, porque a teoria que nós conseguimos ali convencer e implementar é que a segurança eles façam o que quiserem cá fora, nos limites da prisão. Cá dentro não chateia muito. É claro que isto não era fácil, né? Isto conseguia-se com muito protesto, com greves de fome, com greve às refeições, com as famílias lá fora a fazer barulho, a protestar junto à antiga da Assembleia Nacional, a protestar, enfim, até em fóruns internacionais. E conseguia-se a pouco alguns avanços. Começámos a receber também um jornal ou outro, talvez o Diário de Notícias ou o Século, não sei. Enfim, com algumas páginas pintadas a preto para que não o pudéssemos ler. O jornal já era censurado antes de ir para a rua e depois ali ainda era outra vez censurado. Em Peniche tínhamos uma vida super organizada, fazíamos... enfim, até uma espécie de colóquios com os que sabiam mais, que faziam tipo uns colóquios ou umas conversas sobre diversos temas, sobre política, sindicalismo, religião, várias coisas, não é? E tínhamos todos tarefas para tínhamos o tempo muito ocupado. Uma das tarefas que eu tinha era, como recebíamos o Diário de Notícias, uma das tarefas que eu tinha era eu só vou dizer algumas coisas que possam dizer, outras não vou dizer, era copiar dos relatórios, as empresas, julgo que hoje já não é obrigatório, até março as grandes empresas, pelo menos, eram obrigadas a publicar um relatório e contas.
Isto era, para a polícia, portanto, isto não tinha nada de mal, mas para nós era muito interessante, porque no relatório de contas, que era obrigatório a publicação, acho que até 31 de março, era assim qualquer coisa, vinham os nomes dos corpos gerentes das grandes empresas portuguesas. Então, o que eu fazia era o cruzamento dos nomes das diversas empresas. Ou seja, quando fulano tal falava publicamente, numa entrevista, não sei o quê, eu sabia, e os meus camaradas sabiam, quais eram os interesses deste fulano. Portanto, nada é inocente nessas coisas. Muitos deles eram deputados da Assembleia da ditadura, se chamasse Assembleia Nacional, e se eu falava, fazia um discurso, qualquer coisa, eu disse, bem, este fulano está ligado a esta empresa, àquela, é presidente desta, tem cotas naquela, etc. Portanto, nós sabíamos muito bem o que é que ele queria, não é? Isto era uma das coisas que eu fazia, era colecionar e organizar os nomes dos corpos gerentes das grandes empresas para entendermos o que é que eles economicamente representavam. Enfim, havia várias coisas que a gente fazia, outras não. Hoje já me esqueci ou não é para dizer. E assim se ia passando o tempo. Eu saí, salvo erro, no dia 5, tive ontem a ver, porque já não me lembro disso, saí no dia 5 de abril de 1973. E havia o Congresso da Oposição Democrática em Aveiro, de 4 a 8 de abril. Eu saí no dia 5, fui para casa, e no dia 6 fui imediatamente para Aveiro, para o Congresso da Oposição Democrática. Portanto, quer dizer, integrei-me imediatamente. Não consegui assistir a quase nada do Congresso, mas ainda ali pelas ruas, houve várias escaramuças com a polícia, se lembra? E tive ali, vi vários espiados que entretanto já conheciam e a gente insultava-se mutuamente quando via o espiado, já se conheciam, olha, estás aqui outra vez? E tal, pois estou, sou, não sei o quê. E houve ali umas escaramuças com a polícia e pronto, e depois o Congresso da Oposição Democrática terminou dia 8, salvo erro, de abril, em Aveiro, e eu voltei para Lisboa, né? Algumas pessoas, enfim, mais próximas, conhecidas ou amigas, arranjavam-me trabalho. Não era fácil, mas pronto. Então andei a fazer estudos de opinião para uma pessoa que era, enfim, que era próxima, que tinha uma empresa dessas. E que mais é que eu fiz? Fiz tanta coisa. Até que depois entrei para... Fiz várias coisas. Entrei para o emprego, portanto, a minha formação na altura era operário no ramo da eletricidade, e depois estudei, tirei bacharelato, tirei licenciatura e tirei mestrado até, mas na altura eu voltei a estudar no ISEL, no Instituto Superior de Engenharia. Entretanto, aparece portanto, em 73, em 74 está-se o 25 de Abril, deixei os estudos completamente, dediquei-me ao movimento sindical, trabalhava já numa empresa grande, em Cascais, e estava quase o tempo inteiro, ou quase, no movimento sindical, no meu sindicato, isto dá-se no 25 de Abril, 74, 75, portanto, andei ali pelo movimento sindical. E depois, em 75 ou 76, acho que em 76, resolvi emigrar. Via que o país não tinha, enfim, estava com muitos problemas, né, económicos, continua. E pensei, tinha até um emprego bom, ganhava bem, mas resolvi que o melhor era procurar emigrar, procurar outras coisas. Fui parar a Moçambique, fui trabalhar para Moçambique, e depois de Moçambique voltei para Portugal, na altura fui para a EDP, depois da EDP saí, fui para Macau, depois de Macau fui para Cabo Verde, depois trabalhei também um pouco na África do Sul, nos Açores, portanto andei sempre assim, por fora, como se diz, a trabalhar até chegar à idade da reforma. Olha, eu, para ser franco, tudo isto para mim é passado, não é? Não tenho
não tenho nenhum sentimentos assim malignos sobre isto, não tenho nenhum sentimento de vingança, nem de remorsos, nem nada. Às vezes as pessoas perguntam a brincar, fazias outra vez a mesma coisa? Evidentemente que eu fazia outra vez a mesma coisa se tivesse aquela idade, né? Agora já tenho outra. Já estou a ficar um bocado velhote. Mas, enfim, acho que tentei fazer alguma coisa, porque naquela altura, quando éramos jovens, só havia uma opção. Se nós achávamos que a situação política estava má, se queríamos lutar pela liberdade, pela democracia, por coisas que hoje parecem banais, tínhamos que lutar mesmo. Acho que fiz a minha parte. Quando era jovem, perdi ou ganhei, não sei, 2 anos da minha vida preso, mas não deu-me cabo um pouco da saúde. Eu tinha uma memória muito boa, fiquei sem ela, fiquei sem parte dessa memória. Tem outras sequelas que hoje aparecem e a gente pergunta porquê, mas enfim, também pode ser só da idade. E dei também o meu contributo na organização sindical, nas lutas que houve depois, em 1974, 75, pelo fortalecimento do movimento sindical, pela melhoria brutal que se conseguiu das condições de vida das pessoas, especialmente dos que trabalhavam. Lembro que na fábrica ou no setor onde eu trabalhava, eu julgo que os ordenados mais baixos duplicaram, coisa assim, mas eram de facto tão baixos